Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossas aulas referente à matemática básica. E a nossa aula de hoje, pessoal, ela se refere à adição e subtração por números decimais, tá certo? Em aulas posteriores eu vou gravar referente à multiplicação e à divisão com decimais. Então vamos lá. Inicialmente vamos começar pela adição, né? Então olha só, numa adição comum, sem ser com números decimais, ela é muito simples de fazer, né? A gente aprende nas séries iniciais. E quando a gente tem números decimais, pessoal, são aqueles números que a gente que a gente faz o uso da vírgula, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um valor de algum produto, e ele é, por exemplo, R$ 10, aqueles R$ 10 está expresso em decimais, tá bem? Então, olha só, numa adição que eu tiver dois números decimais, por exemplo, aqui eu tenho 25,6 e 1,2. A minha vírgula, ela tem que estar abaixo da vírgula, tá certo? Tem que estar realmente uma abaixo da outra. E aí, como é que eu faço? Eu vou fazer essa operação de adição como se fosse uma adição comum, tá certo? Então, a minha dica é que nesse primeiro momento você esqueça a vírgula e faça como se fosse uma adição comum, tá certo? Então, como é que seria aqui? O 6 com 2 seria 8, não é isso? O 5 mais 1, 6. E aqui eu baixo 2. Então, olha só. Aqui eu fiz a minha adição, esqueci o uso da vírgula, né? Agora que eu fiz a adição é que eu vou colocar o uso da vírgula. Como é uma continha de adição, a minha vírgula tem que estar abaixo da vírgula. E vai ser a mesma coisa para o resultado. A minha vírgula vai ficar abaixo da vírgula. Então, meu 25,6 somado a 1,2 vai dar 26,8, tá certo? Olha essa segunda situação aqui de adição. Eu tenho um número aqui em cima, sem vírgula, 18, aliás, com vírgula, né? 18,1. E tem um número aqui embaixo sem vírgula. Nesse caso, eu não poderia fazer adição. Por quê? Para que eu possa fazer adição com número decimais, a minha vírgula tem que estar abaixo de vírgula, que foi a questão desse exemplo anterior. Então, como é que eu vou fazer? Ou eu acrescento a minha vírgula aqui, ou no 50, a vírgula seria aqui atrás, né? Então, eu teria que colocar a vírgula abaixo de vírgula, porque veja só. Se eu tenho aqui o 18,1, o 50, pessoal, ele é 50,0. Então, se eu for para eu colocar, realmente usar o número 50, eu teria que refazer a operação, né, a construção dela, e colocar a vírgula aqui abaixo e acrescentar com zero. Aí sim eu poderia fazer, né? Que aí iria dar 68,1, sempre vírgula abaixo de vírgula. Nesse caso aqui, eu não vou colocar a vírgula aqui, porque senão a vírgula não vai ficar uma abaixo da outra. Então, eu vou colocar ela aqui, tá certo? Agora tá certinho, tá uma vírgula abaixo da outra. E aí, eu fazendo a continha de adição, né? 8 com 5 eu tenho 13. E aqui 2, vírgula abaixo de vírgula. Agora tá certinho, tá bem? Então, é sempre importante a gente notar essa questão do posicionamento da nossa vírgula. E aqui eu tenho operações de subtração. A subtração ela é muito semelhante nessa questão da vírgula à adição. Porque olha só como é que a gente vai fazer. Nesse primeiro momento, a gente tem 23,7 menos 5,4. A vírgula está bem posicionada, né? Uma abaixo da outra. E a gente vai fazer a operação como se fosse uma subtração comum, tá certo? Então, olha só. 4 para 7 eu tenho 3, não é isso? 5 para 3 não pode, porque o 3 é menor. Então, tem que ser 5 para 13, não é isso? 5 para 3 eu tenho 8. Como tinha esse 1 empastado, eu coloco ele aqui embaixo. E 1 para 2 eu tenho 1, tá certo? E aí, vírgula abaixo de vírgula, aqui eu repito. A vírgula abaixo da vírgula também. Então, meu 23,7 menos 5,4 é 18,3, tá certo? Nessa outra situação aqui, é semelhante a esse exemplo que eu tinha dado aqui da adição, né? Eu tenho esse número aqui com vírgula, 8,1, e esse em cima sem vírgula, 236. E aí eu tenho que fazer aquela questão. Se eu colocasse a vírgula aqui embaixo, eu teria que reorganizar a operação, que aqui ficasse vírgula abaixo de vírgula. E para que eu não faça isso, eu vou colocar a minha vírgula aqui.
Agora tá certo, né? Agora eu tenho 23,6 e 8,1. Então, as vírgulas estão bem posicionadas. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu tenho 1 para 6, que vai dar 5, não é isso? 8 para 13, que vai dar 5 também. Como era 13, vem 1 para cá e 1 para 2 eu tenho 1. Vírgula abaixo de vírgula, baixei aqui. Então, o meu 23,6 menos 8,1 eu vou ter 15,5, tá certo? Nas próximas aulas a gente continua com essa questão de decimais, só que referente às operações de multiplicação e divisão. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, pode deixar alguma dúvida nos comentários ou algo que você queira complementar e a gente se vê na próxima aula.